Nesta quinta-feira, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero, nesta data, dar continuidade ao nosso estudo de introdução da Bíblia Sagrada, ou seja, o estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Sempre lembrando que essas informações, por mais básicas, sucintas e simplórias que elas possam ser, mas elas vão muito te auxiliar numa melhor compreensão do texto bíblico quando assim você for estudá-lo, ok? Então hoje nós queremos falar acerca do primeiro livro dos reis. Eu vou estar lendo aqui o meu material bíblico teológico, informações prévias acerca do primeiro livro dos reis, e também estaremos tecendo comentários para o nosso melhor entendimento. Então eu convido você que você me acompanhe, por gentileza. Vamos lá? Primeiro livro dos reis, autor desconhecido, possivelmente o profeta Jeremias ou um grupo de profetas. O propósito: contrastar a vida daqueles que vivem para Deus com a daqueles que se recusam a agir assim ao longo da história dos reis de Israel e de Judá. Então vai fazer um contraste das vidas daqueles que vivem para Deus, certo? Daqueles que viveram, daqueles que vivem para Deus, com a vida daquelas pessoas que se negam a agir desta forma. Sobretudo vai mostrar, vai fazer esse paralelo, esse contraste, né, entre os reis, tanto de Judá como de Israel, que serviram a Deus, que foram tementes a Deus, com aqueles que não temiam a Deus e viveram uma vida de completa prostituição espiritual, tá? O panorama da época: a outrora grande nação de Israel tornou-se uma terra dividida, não apenas física, mas também espiritualmente, tá? Os versículos-chave neste primeiro livro dos reis está no capítulo 9, versículos 4 e 5, diz assim. E Deus aqui vai dirigir uma palavra ao rei Salomão, diz assim: E se tu andares perante mim como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Então eis aí, né, dois dos principais versículos chave neste primeiro livro dos reis. Agora nós vamos para as pessoas, os personagens, né, os principais personagens deste livro: Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão, Elias, Acabe e Jezabel. Agora, a característica particular desse escrito, né? Tanto o primeiro como o segundo livro dos reis eram originalmente um só livro, tá? E depois o cânon da Bíblia então vai dividi-los em dois. Pois bem, agora eu vou trazer aqui o esboço, né? O esboço deste livro. Basicamente, meus irmãos, o primeiro livro dos reis se divide em duas partes. A saber, a primeira parte traz como título o Reino Unido e vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 11 e versículo 43. E os assuntos principais são: Salomão torna-se rei, a sabedoria de Salomão, Salomão constrói o templo, a grandeza e a queda de Salomão. Agora, uma leitura acerca dessa primeira parte. Salomão era botânico, zoologista, arquiteto, poeta e filósofo. Ele foi o rei mais sábio da história de Israel, mas suas esposas o levaram à introdução de falsos deuses e à falsa adoração em Israel. É bom ter sabedoria, mas isso agora, esse ponto aqui, né, meus irmãos, trazendo para os nossos dias, para as nossas vidas, tá? O que o primeiro livro dos reis nos ensina acerca desta parte.
É bom ter sabedoria, mas isso não é o bastante. O objetivo mais importante na vida é obedecer ao Senhor. A obediência paciente a Deus deve caracterizar nossa vida. Então, um comentário acerca dessa primeira parte. Davi agora está velho e ele vai, está prestes a morrer. Segundo a vontade de Deus, Davi então escolhe o seu filho Salomão para ser o seu sucessor. Salomão, a Bíblia vai nos ensinar que ele foi o rei mais sábio que já existiu. E a sabedoria de Salomão era tanta que muitos reis e rainhas de outras nações, como por exemplo a rainha de Sabá, vieram até Jerusalém, até Israel, para ver com seus próprios olhos, ouvir com seus próprios ouvidos acerca da sabedoria de Salomão e acerca do esplendor do reino de Israel, liderado pelo rei Salomão. Na época de Salomão, o reino de Israel foi próspero como nunca. Na época de Salomão, houve um período de paz sobre a nação de Israel. Enquanto Salomão esteve na presença de Deus, enquanto Salomão temeu a Deus e amou a Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, Deus foi com ele, fez com que o seu reino fosse um reinado de paz. Houve um cessar-fogo, não houve mais guerras no período onde Salomão reinou sobre Israel. Sobretudo quando ele, aleluia, assim esteve na presença de Deus, temendo e amando a Deus. Porém, a Bíblia Sagrada vai nos ensinar que Salomão fez muitos e muitos casamentos. Na verdade, tratavam-se de acordos políticos, alianças políticas. E Salomão não vigiou, e muitas dessas suas esposas, estrangeiras que eram, começaram a trazer o paganismo, a adoração dos seus deuses, dos seus ídolos, para dentro de Israel. E Salomão, inclusive, foi vítima disso. Num dado momento da sua vida, Salomão ele vai corromper-se. Ele vai começar a adorar os deuses das suas esposas idólatras. Então, nós aprendemos com este ponto, com essa parte da vida de Salomão, que é importante sim nós sermos sábios, porém isto não nos garante permanecermos na presença de Deus. Isto não é por si só o mais importante. Nós temos que temer a Deus. O próprio Salomão ele vai escrever acerca disso no primeiro capítulo do livro de Provérbios, verso de número 7, dizendo que o princípio da sabedoria, da ciência, do conhecimento é o temor a Deus. Então, independente do grau de instrução que eu e você possamos possuir, independente da nossa formação acadêmica, seja ela muita ou seja ela pouca, o sábio a Bíblia nos ensina, quem teme a Deus. Este é o princípio de toda a sabedoria. Amém? Então agora nós vamos para a segunda parte do primeiro livro dos Reis. A segunda parte traz como título O Reino Dividido. Vai do capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 22 e versículo 53. E os assuntos principais abordados são a revolta das tribos do norte, os reis de Israel e Judá, o ministério de Elias, os reis de Israel e Judá. Sobre esta parte, quando o reino do norte era liderado por reis perversos, Deus levantava profetas para proclamar suas mensagens. Elias desafiou sozinho os sacerdotes da religião oficial e os destituiu em um único dia. Através da divisão do reino e do envio deste profeta, Deus tratou o pecado do povo de forma empreendedora. O pecado em nossa vida é perdoado gratuitamente pelo Senhor, o que significa para nós essa parte. Porém, o erro de uma pessoa não arrependida será tratado com rigor. Devemos abandonar o pecado e nos voltar a Deus para que sejamos salvos do juízo. Amém? Meus irmãos, esta parte vai tratar, quando a nação de Israel vai dividir-se em dois reinos. A Bíblia Sagrada ela vai nos ensinar nesta parte que após a morte de Salomão, assume o trono de Israel seu filho Roboão.
porém Roboão não seguiu os passos, certo? As pegadas do seu pai Salomão, né? E também do seu avô Davi. Não, Roboão era alguém imprudente, alguém imaturo, e ele, ao invés de ouvir os conselhos dos mais velhos, dos sábios, dos anciãos de Israel, ele agora vai ouvir os conselhos daquelas pessoas despreparadas, imaturas para lhe aconselhar. E então ele vai dizer para o povo havia procurado Roboão e falaram para ele que se ele pegasse um pouco mais leve concernente aos tributos, concernente aos impostos, eles serviriam, eles seriam submissos, subordinados ao seu reinado. Porém, Roboão vai dizer que ele pegaria muito mais pesado na questão dos tributos, dos impostos, do que o seu pai Salomão havia então pegado. Porém, a Bíblia Sagrada nos ensina que Salomão já havia sido bastante pesado acerca dessa questão dos tributos e dos impostos. E então vai haver uma ruptura. O reino de Israel se dividirá em dois reinos. Ficará sob o reinado, sobre a liderança de Roboão, as duas tribos do sul, a saber Judá e a saber Benjamim. Porém, as 10 tribos do norte vão estar sobre a liderança de Jeroboão. E então haverá dois reinos. Israel vai se dividir em dois reinos. O reino do norte, formado pelas 10 tribos do norte, cuja capital será Samaria. E o reino do sul, constituída pelas duas tribos, né, mais ao sul, Judá e Benjamim, cuja capital será Jerusalém. E o rei, o governante, será Roboão. E através disso, a partir disso, haverá também guerras civis, certo? Internas dentro de Israel. Porque nós não podemos esquecer que, apesar de Israel ter se dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, mas a verdade é que todos eram irmãos, todos eram judeus, todos eram descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por isso, quando através da história houve conflito entre esses dois reinos, então tratou-se na verdade de uma guerra interna, de uma guerra civil. E no meio desta situação, principalmente no reino do norte, a maioria dos reis foram reis ímpios, que desobedeceram a Deus, que viraram as costas para Deus, que profanaram tudo aquilo que era mais sagrado em Israel. Então Deus vai levantar profetas para os advertir, para os enfrentar. Profetas como o profeta Elias, sobretudo, que enfrentou o rei imoral, profano Acabe e a sua rainha perversa, a rainha fenícia, por nome de Jezabel. É um livro tremendo, espiritual, que muito tem a nos ensinar. Muito nós temos a aprender com os princípios narrados aqui no primeiro livro dos Reis. Amém? Meus irmãos, a minha oração, meu desejo é que Deus abençoe você, os seus familiares de uma forma extraordinária nessa quinta-feira. Até o dia de amanhã, querendo Deus, para mais um vídeo, mais um estudo da palavra de Deus. Fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus. Amém.